Primeiramente, boa noite. Hoje eu e minha equipe iremos apresentar sobre sustentabilidade empresarial para a semana de administração e os componentes do meu grupo são Leonardo, Antônio, eu e Guilherme. Quando passou a ter relevância? A sustentabilidade é uma ideia contemporânea que cada vez tem sido mais abordada em todos os setores da sociedade mundial. Mas antigamente era um assunto que não tinha tanta importância na época. E ela começou a ser reconhecida realmente em 1972, em Estocolmo, mas ela ganhou sua devida importância a partir de 2002, na conferência conhecida como Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul. Então, sustentabilidade empresarial é um conjunto de práticas que tem por finalidade o desenvolvimento sustentável e a garantia de recursos naturais para gerações futuras. Desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente automaticamente liga a questão ambiental. E esse assunto vem gerando preocupação há pouquíssimo tempo, cerca de 5 décadas. E um dos principais pontos de discussão foi a Conferência de Estocolmo, em 1972. O homem sempre causou e gerou problemas para a natureza. Isso piorou ainda mais no século XVIII, onde teve a primeira era da Revolução Industrial e a grande chegada da máquina a vapor, que era utilizado como para seu funcionamento a queima de carvão mineral, e por se tratar de um minério fóssil, ele libera uma grande quantidade de gás carbônico. Então, desde o século XVIII, a gente tem uma grande emissão e queima de gás carbônico, que só aumentou e isso seguiu até o final do século XIX, onde aconteceu uma mudança na principal fonte de energia, onde passou a ser usado o petróleo. E diante disso, a gente tem um longo período na história de impacto cada vez maior. Nessa mesma conferência, em 1982, os países chegaram à conclusão de que a produção é a principal causa da degradação. E diante disso ficaria a questão: já que a população cresce cada vez mais, a busca pelo lucro é cada vez maior, e que para atender uma população que cresce cada vez mais e uma busca por lucro maior, seria necessário produzir mais. Como produzir mais se a produção é a causa da degradação? Essa foi a questão implantada nessa conferência. E a gente não tinha nenhuma ferramenta ou um conceito para isso. E esse conceito surgiu apenas em 1987, com o lançamento do relatório Nosso Futuro Comum. Esse relatório ele é muito importante, pois ele trouxe o primeiro conceito e visão sobre o desenvolvimento sustentável, que seria a busca entre a harmonia do crescimento econômico e o crescimento ambiental. Isso significa que esse conceito do desenvolvimento sustentável ele diz respeito às futuras gerações, que seria desenvolver o hoje, crescer o hoje, de forma que as próximas gerações também possam ter acesso aos recursos que a gente tem, crescer e também se desenvolverem. Ecoeficiência. O termo ecoeficiência foi criado pelo Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento Sustentável, em 1992. E dentro do meio empresarial é conhecido por uma empresa que consegue ter responsabilidades socioambientais e se manter lucrativa ao mesmo tempo. Significa que uma empresa ecoeficiente ela consegue praticar um preço competitivo, satisfazer as necessidades e ao mesmo tempo consome recurso natural de maneira reduzida, respeitando a capacidade de sustentação do planeta. Dentro disso, o principal conceito que a gente vai ter sobre a ecoeficiência é que ela é uma característica de um produto e serviço que podem produzir mais e melhor com menos recursos e resíduos. Como a própria palavra já diz, ser eficiente. 7 elementos da ecoeficiência: reduzir o uso de material dos bens e serviços, reduzir o uso de energia na produção de bens e serviços, reduzir a dispersão de tóxicos, fomentar a reciclabilidade dos materiais, maximizar a utilização sustentável dos recursos renováveis, estender a durabilidade dos produtos e promover a educação dos consumidores para um uso mais racional dos recursos naturais e energéticos. Vantagens da ecoeficiência: evitar riscos ambientais e riscos da saúde dos funcionários ou clientes,
reduzir a poluição, acabar com o diferencial competitivo de outras empresas ou adquirir esse diferencial diante delas, garantir a manutenção dos recursos naturais disponíveis e favorecer a inovação e também motivar as pessoas envolvidas com seu produto ou serviço a se engajarem em questões ambientais. As empresas mais sustentáveis do Brasil. Nos últimos anos, muitas empresas fizeram um enorme progresso em termos de sustentabilidade, já que esse assunto se tornou uma preocupação para o consumidor final. Os grandes impactos da atividade humana, principalmente a industrial, sobre a natureza, provocaram muitos danos e alguns até irreversíveis, como o assoreamento dos rios, a desertificação, infertilidade do solo, poluição da água e a perda de espécies vegetais ou animais. E falando sobre esse ponto de vista, temos diversas empresas que focam bastante sobre reduzir esses impactos aqui no Brasil. Entre essas empresas, a que mais se destacam são a Natura, Unilever, Nestlé, Vale e Samsung. A Natura, ela é reconhecida por ser uma fabricante de produtos de beleza e ela desenvolve parceria com produtores rurais para ter uma exploração consciente e um manejo controlado de algumas das riquezas naturais do país. Unilever. A Unilever é uma multinacional holandesa e o plano de sustentabilidade deles é centrada em três grandes áreas: saúde e bem-estar, meio ambiente e melhores condições de vida e trabalho. A Nestlé. A Nestlé é uma marca de alimentos que tem origem da Suíça e a Nestlé recebeu os melhores scores da indústria em todas as três dimensões: econômica, social e ambiental. A Valeo. Valeo é uma produtora de sistema de ar-condicionados para ônibus e ela busca trabalhar com a redução do consumo de combustível, operação com combustíveis alternativos ou de diferentes aplicações, redução da emissão de gás e geração de energia alternativa. Um exemplo é a energia solar para os ventiladores dos ônibus. Samsung. A Samsung é uma multinacional de aparelhos tecnológicos da Coreia do Sul. E na Samsung, a gestão de sustentabilidade visa criar valores integrados que monitoram os impactos financeiros e não financeiros que exercem sobre a sociedade. E em todo o processo, eles tentam maximizar os impactos positivos e enquanto minimizam quaisquer impactos negativos. Onde pode ser aplicado? Quando falamos sobre sustentabilidade empresarial, temos que pôr em mente os três pilares fundamentais para a sustentabilidade, que são social, ambiental e econômico. A social trata-se do capital humano de um empreendimento, comunidade, sociedade, como um todo, além de salários justos e estar adequada à legislação trabalhista. É preciso pensar em outros aspectos, como o bem-estar de seus funcionários, propiciando, por exemplo, um ambiente de trabalho agradável, pensando na saúde do trabalhador e da sua família. Além disso, é necessário ver como a atividade econômica afeta as comunidades ao redor. E nesse item está contido também problemas gerais da sociedade, como educação, lazer e saúde. Ambiental. Ambiental refere-se ao capital natural de um empreendimento ou sociedade. Nesse aspecto, a empresa ou a sociedade ela deve pensar nas formas de amenizar esses impactos e compensar o que não é possível amenizar. Assim, uma empresa usa determinada matéria-prima e deve planejar formas de repor os recursos, ou, se não é possível, tentar diminuir o máximo possível o uso desse material. Econômica. O pilar econômico, ele prevê a incorporação de ações sustentáveis a curto, médio e longo prazo que aumentem a lucratividade da empresa e promovam uma qualidade de vida melhor aos cidadãos afetados ou não afetados diretamente por sua atividade produtiva. Como as empresas estão lidando com a sustentabilidade? Bom, esse tema de TCC é muito importante e com certeza pode agregar algum valor para você que está assistindo esse vídeo. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre coisas básicas que a empresa podem fazer e que com certeza
vai ter um impacto enorme no nosso planeta. A primeira dela é o consumo consciente de água. Como isso pode ser feito? Pode ser feito fazendo reformas nos banheiros da empresa e também fazendo conscientização, campanhas de conscientização para os funcionários, para os colaboradores. Se todos souberem da importância de um consumo consciente de água, eu acredito que a mente vai mudar e que eles vão tomar as medidas corretas. E o consumo consciente de energia. Se a empresa implantar o sistema de energia fotovoltaica, que é a energia solar, irá fazer uma diferença enorme no consumo e irá com certeza ajudar no fator econômico da empresa. Também trocando as luzes de LED, trocando por luz de LED e por luz fluorescentes. Também, sempre que possível, deixando as salas que não estão sendo utilizadas com as luzes apagadas. E também nas manhãs, se possível, deixar a luz apagada, as janelas abertas. Isso irá com certeza ajudar. Também falando sobre a coleta seletiva de lixos, o que é muito importante, pois quando coletamos o lixo, ele é direcionado para um local. E quando o lixo é feita a coleta seletiva, ele é direcionado para um lugar que as empresas, que as pessoas trabalham nesse lixo e fazem eles retornarem para a empresa como forma de outros produtos. Isso também gera uma fonte de renda e emprego. Tem pessoas do outro lado que precisam sustentar as suas famílias e que reutilizam esse lixo, fazendo outros produtos. Por isso é muito importante a coleta seletiva dos lixos. Então, pensando nessa ideia de sustentabilidade, o governo decidiu criar alguns incentivos para fazer com que as pessoas também pensem dessa forma. Vou citar 3 aqui, começando pelo IPTU Verde. O IPTU Verde é um incentivo brasileiro que foi criado em Salvador, na Bahia, na tentativa de reduzir o uso de insumos naturais na construção civil. Porém, com o passar do tempo, isso aí foi mudando e não ficou uma coisa restrita somente às construtoras. E tanto pessoa física quanto as demais empresas também puderam fazer parte. Vale lembrar que essa é uma lei municipal, então são bem poucos municípios no Brasil que fazem parte. Esse incentivo funciona por meio de pontos. Quanto maior sua pontuação, maior vai ser seu desconto no IPTU. Então, o que você precisa fazer para ter mais pontos? Então, instalar sistema de captação de água da chuva, que é a cisterna, placas de energia solar, calçadas permeáveis, telhado ecológico e plantação de árvores nativas. Vou citar também 3 cidades que oferecem o maior desconto no IPTU, que é Tietê, estado de São Paulo, que oferece até 100% de desconto. Campos do Jordão, também estado de São Paulo, que oferece até 90%. E Colatina, no Espírito Santo, que oferece até 50%. Crédito carbono. O crédito carbono é um certificado digital que comprova que a empresa evitou emitir 1 tonelada de carbono no meio ambiente em um determinado ano. Esses créditos são comprados tanto por quem quer fazer parte desse mercado, tanto por quem precisa, porque a empresa ou o projeto não conseguiu bater essa meta de carbono. Então, eles acabam comprando. É uma coisa interessante porque hoje em dia se cobra muito essa credibilidade ambiental. Então, as empresas que não possuem acabam ficando para trás. E as empresas que cooperam com um meio ambiente de verdade, mostram seus selos carbonos, acabam tendo uma credibilidade maior nesse ramo.
Pagamento por Serviços Ambientais, ou PSA. O PSA é um programa do governo voltado para o produtor rural ou até mesmo a empresa do campo, para que ele preserve e cuide do meio ambiente. De qual forma? Vamos supor que eu sou um produtor rural, dentro da minha propriedade tenha uma nascente e uma reserva ecológica. Aí ele vai pagar para eu não desmatar essa reserva ecológica e não poluir essa nascente, para que no futuro não sofra consequências ruins naquele local. E aí é uma coisa muito interessante, porque além de eu estar preservando o meio ambiente, eu ainda vou estar ganhando dinheiro. Porém, essa aí, assim como a IPTU Verde, ela é uma lei municipal. Então não são todos os municípios que aderiram a essa prática. Pequenas empresas e a sustentabilidade. Primeiro, busque saber qual o aspecto mais importante do seu segmento de negócio, como por exemplo em uma lanchonete. O atendimento ao público é muito importante, então busque colocar janelas amplas e luz de LED, para que o seu negócio seja mais atraente para o público. E as pessoas procuram sempre lugares que são sustentáveis, pois elas querem ajudar. E ela vendo que o seu estabelecimento tem medidas sustentáveis, com certeza eles vão estar indo lá. E as pessoas sempre devem buscar a consumir nos comerciantes locais, pois assim vai estar contribuindo pois quando você compra pela internet, o seu produto tem uma trajetória para chegar até você. Nisso já passou por caminhões, navios e outros meios. Isso pode estar causando poluição e um desgaste ao meio ambiente. A sustentabilidade é você consumir até o fim o seu produto. Consumir, reutilizar, fazendo assim o seu produto valer a pena você ter comprado. Não é você ficar todo mês querendo comprar novamente um produto. Isso daí acaba prejudicando o meio ambiente. Então você tem que ter uma vida sustentável para ajudar o meio ambiente. Se cada pessoa fazer a sua parte, com certeza o mundo vai continuar por gerações e gerações e você vai estar contribuindo para o futuro da sua família, dos seus filhos. O compromisso com o meio ambiente abre portas para um ganho maior para a sua empresa. E eu vou dar aqui algumas dicas para a sua empresa de maneira sustentável. A gestão ambiental. Evite a poluição visual da sua empresa, com muitos cartazes, muitos banners de iluminação. Isso pode atrapalhar o seu negócio. E também a poluição sonora, com muitos ruídos, muitos barulhos, som alto. E também o acúmulo de resíduos no meio ambiente, não descartando óleo em lugares irregulares, fazendo sempre a coleta seletiva dos lixos. Isso tudo pode ajudar a sua empresa. E você adotando medidas sustentáveis, com certeza vai abrir portas para grandes contratos e também para clientes que ainda não experimentaram ir no seu estabelecimento. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre sustentabilidade empresarial para a Semana de Administração. Muito obrigado pela paciência e um abraço.